A gente vai entrevistar o Pedro Pacífico. O tema do vídeo é sobre leitura, como ler enriquece a sua experiência durante a viagem. Lugar. Então você acaba conhecendo o lugar por meio de uma história super gostosa de ler também. E Pedro, que livros que você selecionou pra gente falar hoje desses destinos brasileiros? Então, como a gente estava falando, a literatura brasileira, ela já tem uma época assim que é muito valorizada, né, dos clássicos, que é mais o final do século XIX, começo do século XX, que aí são autores que ficaram mais marcados, que vão desde Machado de Assis, né, Clarice Lispector, Jorge Amado, Zélia Gattai. E aí a gente tem um acervo assim, de autores que a gente reconhece como importantes, mas infelizmente, quando a gente fala de autores contemporâneos, também eles ficam um pouco esquecidos, né? E aí eu resolvi escolher Salvador, e aí também pensando na Bahia como um todo, que a Bahia, Salvador, foi uma cidade muito importante da história do Brasil, então ela também vai ter uma produção histórica e cultural maior, tá? E aí eu vou trazer aqui dois livros clássicos, são da autoria do Jorge Amado, também que é um dos principais nomes da literatura brasileira. Um deles a gente lê muito na escola, que é o Capitães da Areia, e aí ele assim, vai retratar de uma forma muito incrível, um dos meus livros favoritos, a vida dos jovens meio que marginais, né, relegados da sociedade, nas praias, lá no cais de Salvador. Então, uma literatura uma escrita que vai descrever muito a cidade no século passado, né? Vai deixar isso de forma muito viva para a gente, muito real, né? A vida desses jovens, uma vida difícil de muitas adversidades e, ao mesmo tempo, contrastes com a classe mais alta, né? A classe com um poder aquisitivo melhor. Então, e é um pouco também algo que continua na vida, né? Dos moradores das periferias, das comunidades mais pobres aí do Brasil. Que é um livro que eu amo de paixão. E aí o outro livro também do mesmo autor, que é um livro mais engraçado. Até uma boa ideia. Eu li agora durante a quarentena, que eu também estava tentando buscar livros um pouco mais engraçados, que é A Morte de Quincas Berro d'Água. É uma história assim, é como se você tratar o típico assim, o típico boêmio, um cara que só quer beber, que só quer não quer nada da vida, ele acaba morrendo logo no começo e o livro vai trazer um pouco da história dessa pessoa com a história do funeral dele. Então é uma coisa muito engraçada, assim, é bem engraçada, é bem humorado e uma escrita maravilhosa do Jorge Amado. Então é um livro super curtinho também, você lê super rápido, mas vai retratar também bem um personagem assim, típico brasileiro, talvez que a gente tenha na cabeça. O outro livro é A Casa do Rio Vermelho, que aí também é um pouco um clássico, porque é da Zélia Gattai, que era a esposa do Jorge Amado. Então ela vai trazer nesse livro um pouco da história da vida dos dois na época que eles se moraram em Salvador. Então vai ter esse lado mais real, né, mais de realidade, e retratando a vida deles na cidade. Então vai ter um retrato também bem interessante da cidade de Salvador, de uma forma bem rica, né, um estado, né, Bahia, que tem muita cultura própria também, né? Então isso é legal da gente ver. O que é a cultura, né, do baiano? Além do que a gente escuta e do que ficou conhecido, que são 2 ou 3 características que a gente nem sabe se são verdades ou não, mas que a gente acaba reproduzindo aqui. E o último livro é um livro também que eu não li, mas assim, eu tô louco para ler, e é um livro que eu não conheço uma pessoa que leu e não amou, paixão, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é uma autora brasileira também jovem, e que ela vai escrever, é um livro que vai retratar muito a escravidão e a história de uma escrava, uma garota que vem trazida à força da África, e ela acaba passando por várias cidades do Brasil, e uma delas é Salvador,
E é um livro que é muito impactante, vai tratar muito essa questão do racismo também, que é uma temática extremamente importante e atual para a gente aprender um pouco, mas é um livraço, assim, é um tijolão, mas não tem uma pessoa que eu conheça que não amou esse livro. Então ele está assim, no meu topo da minha lista, estou só tentando encaixar em um calhamaço para conseguir ler esse livro. E também legal da gente ler uma autora contemporânea, uma autora, mulher. É sempre importante a gente, isso eu digo independentemente se livro para viagem ou não, a gente prestar atenção no que a gente está lendo, né? Tentar fazer uma escolha de livros mais consciente, porque eu, antes de prestar atenção nisso, eu acho que quando eu parei para prestar atenção, eu fui ver, nossa, eu só leio homens, né, talvez europeus, americanos, brancos, e quando a gente começa a fazer essa sessão, a gente percebe, pô, vamos tentar diversificar, então vamos tentar escolher autoras, mulheres, né, que já têm um acesso mais difícil ao mercado editorial. Vamos tentar escolher autores negros também, né, com temáticas diferentes. E você vai se surpreender porque tem muita coisa boa que acaba saindo aí dos mais falados, mas que a gente pode, que vai só aumentar, acho que a nossa bagagem, a nossa diversidade. Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício. Sempre, né? Vamos prestar atenção. Será que eu estou lendo muito pouca mulher? Será que eu só leio, né, autores do mesmo país? Vamos conhecer a literatura africana, que é maravilhosa, literatura também asiática. Então, a gente tem uma vastidão muito grande de livros que vão além dos best-sellers e que a gente tem que conhecer mesmo. Com certeza, certíssimo. Não é questão comercial, né? Exato. Cultural, né? Exatamente. Não é, porque os best-sellers não são os melhores livros, eles são os mais vendidos, mas isso não quer dizer que eles são os melhores, eles são os mais comerciais, né? Eles talvez tragam o que a nossa geração mais quer, que é sempre aprender a ficar mais rico rápido, aprender a gerenciar suas emoções. Então são aqueles livros mais típicos de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo. Não que eles tenham qualquer problema, não, mas vamos tentar diversificar também, né? Ler um pouco de outros gêneros. É um prazer conversar sobre esses assuntos. Viagem, sou totalmente apaixonado, e livros também. Então são dois assuntos que eu amo, que eu adoro conversar. São as duas coisas que você compra e você fica mais rico, Pedro. Viagem. Exatamente. Exatamente. É um investimento. Amo as duas coisas. Demais. Assim, se eu pudesse, eu só faria isso. Jogar na loteria. Ia ficar viajando, lendo, curtindo a vida, né? É sonho de todo mundo.